Estamos começando aqui mais um Chega de Café, live que acontece toda quarta-feira ao meio-dia aqui no Instagram da Associação Brasileira dos Advogados do Mercado Imobiliário. E trazemos aqui nessas lives sempre um tema relevante aí para o mercado imobiliário. Então essa live é para você que é advogado, é para você também que trabalha de forma geral com o mercado imobiliário e para a sociedade civil também que quer conhecer um pouquinho mais sobre o assunto. E hoje, estou vendo aqui que a nossa convidada, ela até já chegou. Nós vamos receber a doutora Amanda de Moraes Souza, que é sócia da Londeiro e Moraes Advogados, especialista em contratos de compra e venda de imóveis, mentoranda do professor Haroldo Lourenço e tem MBA em Hold Familiar e Planejamento Societário. E o tema é regime de bens como forma de planejamento patrimonial. Então já deu para perceber que a nossa convidada tem muita propriedade aqui no assunto. Vamos convidá-la para a gente já começar aqui a abordar o tema. Deixa eu fazer aqui o convite. Enquanto isso, gente, vão mandando aqui, ó, nesse aviãozinho, essa live para outras pessoas que vocês achem que vão querer saber sobre esse tema, tá bom? Dá a cena aqui para mim que eu tô acenando de volta. Essa live ela tem o intuito de que a gente possa interagir, tá bom? Deixa eu convidar aqui, que realmente também mexe muito comigo. Já vou aqui apresentar a doutora Amanda. Boa tarde, doutora Amanda. Tudo bem? Tudo bem? Prazer imenso receber você aqui. Queria começar agradecendo que você aceitou esse convite feito aqui por mim, em nome da ABAME, tá? Para estar aqui com a gente hoje. A gente sabe que não é a sua primeira vez aqui na ABAME, você esteve presencialmente, né, na ABAME para... Figurinha já da ABAME. Isso, muito bem. Para um evento. E esse tema é um tema que eu entendo que é muito importante, porque muita gente deixa de lado a questão do regime de bens, não leva a sério essa questão no momento do casamento e até também quando começa ali uma união estável, né? Ela não se atenta à questão do regime de bens e influencia demais na forma que esse bem vai ser partilhado, tanto no divórcio quanto numa eventual sucessão. Então, as pessoas, às vezes, elas não se dão conta da importância de escolher bem o regime de bens do casamento e como isso é, sim, uma forma de planejamento patrimonial. Então, sem mais delongas, vou dar a palavra aqui para você expor essa temática, que é uma temática muito importante e que eu também quero saber aqui como é que você vai levar esse assunto que tanto realmente está no meu dia a dia de trabalho. Vamos lá, doutora. Então, eu mesma converso bastante com o pessoal no meu Instagram ali, porque eu acho muito importante a gente saber escolher o regime de bens. Não só quando casa, né? Porque a maioria das pessoas acreditam que na hora que vai casar, se elas quiserem escolher um outro regime de bens, vai ter um entrave ali com o cônjuge, pode parecer que ele está crescendo em patrimônio, sendo que esse não é o objetivo, né, no momento, tirar aquele ar romântico, né, que tem do casamento. E a gente também tem que pensar muito na questão da união estável. A gente sabe que depois, principalmente da pandemia, durante a pandemia, muitos casais começaram a morar junto. E isso já configura uma união estável, né? A gente já tem muitos requisitos ali que configuram uma união estável. E por até falta de conhecimento, né, do pessoal, de falar assim, não, a gente está aqui junto, na hora que a gente for terminar, cada um leva as suas coisas. E na maioria das vezes não é assim, né? Porque a gente sabe que se você não escolher um regime de bens para a união estável e para o casamento, a lei escolheu por você, né? Que é o regime da comunhão parcial de bens. E você bem sabe que às vezes traz bastante briga do casal na hora de separação, porque um acha que trabalhou mais para isso, mas o outro, querendo ou não, deu aquele suporte, entre outras coisas. A gente sabe que são 3 tipos de regime de bens, independente se a pessoa ela for casar ou morar junto. Eu acredito que hoje morar junto a gente já devia fazer, né, esse pensamento de regime de bens na hora de morar junto, né? Mas poucas pessoas pensam nisso. Que isso pode até... Isso é muito... Isso, doutora Amanda, é muito importante da gente pontuar, até porque mesmo se você quiser estar num namoro, morar junto já pode trazer muitas implicações se você não deixar tudo amarrado e
contratualizado, porque as pessoas elas associam ainda muito esse fato de, vou fazer um contrato, o que que ele vai pensar de mim? As pessoas têm dificuldade de falar de dinheiro, de falar de bens, têm vergonha, né, de falar sobre esse Sim. assunto. Então, e falar, o que vai pensar? Vai pensar que eu não gosto dele ou que eu não gosto dela, porque eu estou trazendo isso para esse assunto. Mas, gente, isso é muito importante. Hoje a gente tem vários instrumentos, inclusive o contrato de namoro, que já foi abordado aqui. Então, só queria fazer até essa pontuação, porque é perfeito isso que você já começou colocando, já começou falando sobre o assunto mais polêmico já de É que cara. eu gosto E dele, vamos lá. É, porque eu acho que realmente isso é a maior dúvida das pessoas que chegam até a gente nas redes sociais, né? e às vezes, como a gente está aqui para falar como planejamento, né, patrimonial, às vezes a pessoa tem já uma união estável e ela pensa, eu já quero realmente planejar esse meu futuro para os meus herdeiros. E aí, tanto no casamento quanto na união estável, você pode mudar, né, de regime quando você bem entender. Só que vai precisar de uma anuência do juiz. Não é assim também. Por que precisa da anuência do juiz para você trocar de regime de bens? Porque vai que você tem uma dívida com terceiro, se você está utilizando isso para escapar dessa dívida, né, do seu cônjuge que está com bem no nome dele, você dá um jeito de escapar. Não, é possível modificar. Por quê? Nos regimes de bens, dependendo do regime que você escolher, na união estável ou no casamento, no seu falecimento, a porcentagem que o outro vai herdar é diferente. Então, isso tem que ser levado muito em conta, porque o planejamento que eu mais trabalho é o planejamento sucessório. Claro que existe a possibilidade de você se separar no caminhar dos ovos. Infelizmente, hoje, eu até vi uma pesquisa ontem que entre 24 casamentos, 10 acabam em divórcio. Então, é um número muito grande e a gente tem que pensar nisso, tá? Na hora que você até falou que, na hora que a gente for, as pessoas vão casar, vão achar que eu não gosto dele. Gente, infelizmente, o casamento não é só amor, né? É como se vocês estão gerindo uma empresa quase. Porque vocês têm obrigações, vocês vão ter uma família, podem ser até só vocês dois, mas vocês têm um pet para cuidar, às vezes, têm os filhos para criar. Vocês vão entrar em discussões sérias, né? E nada mais justo do que você pensar no regime de bens antes. E aí eu converso com alguns clientes que depende muito também da atividade da pessoa, né? Vamos supor que um seja bem empresário, mas não tem uma empresa, mas quer fazer tudo assinando sozinho, não quer ter nenhuma mistura, né, da mulher. Não é nem mistura, né? Porque um casamento tem que ter essa abertura sobre bens. Não adianta, você vai ter que ter essa abertura sobre bens e sobre patrimônio. Mas às vezes você não quer que o outro seja responsável toda hora ter que assinar um contrato para vender o imóvel, tudo que for fazer para dar em garantia. Às vezes, para o casal, o melhor vai ser o regime da separação de bens, né? Porque se você falecer, essa pessoa falecer, o outro vai ter direito, sim, como um dos herdeiros, né? Vai dividir junto com os outros filhos, ascendentes ou descendentes que tiver. Não vai ter direito especificamente à metade, né? Como acontece na comunhão universal ou na comunhão parcial, que é mais comum. Mas dá uma facilidade de mexer com os imóveis. E se você se separar, cada um tá com seu imóvel separadinho, não tem essa briga com questão de imóveis. Porém, tem que ser muito bem pensado pelo casal. Porque às vezes as pessoas casam com isso e a gente não pode esquecer que uma relação, uma pessoa dá apoio para outra, né? A gente fala que casais, tem aquele livro, Casais Inteligentes Crescem Juntos. Existe esse apoio um do outro. E uma parte não pode ficar totalmente como desproporcional a isso, né? Eu vou colocar só no nome do bem, todos os bens no nome de um. E a outra parte? E todo o apoio que ela deu durante toda a relação, né? A gente precisa pensar nisso também. Algumas pessoas deixam de trabalhar para poder ficar com os filhos. Então, isso tem que ser pensado na hora que vocês vão se casar. Se a gente tiver filhos, um vai trabalhar, o outro não vai trabalhar, beleza. Não vai trabalhar. Então, vamos escolher o regime da comunhão parcial, pelo menos, para que o que venha daqui para frente a gente possa partilhar, de fato, porque eu estou ajudando, sim, no seu crescimento como pessoa, eu tô cuidando da casa, estou cuidando das crianças, coisas que você não vai ter que se preocupar, né? Enquanto isso for acontecendo.
E também a gente tem que pensar que, nesse caso da comunhão, da separação total de bens, você separou cada um com seus bens. Ótimo. Se você escolher pelo regime da separação total de bens ou até pela comunhão universal, isso precisa ser feito por um pacto antinupcial. Não sei se acontece isso com você também, porque muitas pessoas acham que na hora do casamento vai só marcar um xizinho sobre qual regime de bens que elas vão escolher, né? E na verdade não é isso. Você tem que ter uma preparação anterior e é bom procurar um advogado para te orientar. Porque nesse pacto antinupcial você pode colocar várias coisas. Você pode ter um bem anterior que você fala, não, esse aqui não vai. Apesar de eu querer um regime que, por exemplo, seja o da comunhão universal, esse imóvel não vai entrar nisso. Você pode escolher regras que se adequem certinho ao seu caso. Mas você tem que pensar, orientar, ouvir a orientação do advogado e sempre pensar no que é melhor para você e para o seu marido. Ontem mesmo atendi um cliente aqui que ele é casado na comunhão parcial e ele queria que, se ele falecesse, fosse dividir todos os bens dele em 3, porque ele tinha 2 filhas. E na comunhão parcial, o que acontece? Metade vai direto para a viúva e o resto é dividido entre as 2 filhas. Qual seria uma opção para ele hoje? Sem ter que fazer grandes coisas, montar uma holding, né? Que hoje está muito na moda, montar uma holding. Hoje, ele poderia mudar o regime dele de casamento para a separação total de bens. Porque os bens que ele já tem em conjunto com a mulher, tem, mas ele não... E aí, essas coisas anteriores são outros bens, mas eles recebem uma renda bem alta de um arrendamento. Então, a partir de agora, tudo que vier para ele vai ser dividido igualmente em 3. E isso é muito importante. Você tem que pensar qual que vai ser o meu futuro. Eu quero realmente deixar metade para minha mulher, eu quero dividir entre todos os meus herdeiros de forma igualitária, né? E isso é possível já com a escolha do regime de bens de casamento, que muitas das vezes não é nem pensado pelas pessoas. E a gente tem que trazer essas informações pouco a pouco para que as pessoas vão entendendo e pensando, eu acho que meu regime de hoje não está atendendo ao que eu quero. Tanto que muitas pessoas também, apesar de ser raro, né, querem escolher pelo regime da comunhão universal. Você já pegou algum caso que as pessoas escolheram a partir de agora? Eu estava até aqui tentando pontuar mentalmente algumas coisas que eu queria colocar, porque eu acho que quando a gente fala de regime de bens, a gente tem um aspecto muito importante da gente, que seria muito interessante que as pessoas procurassem o advogado antes de casar, porque a gente consegue solucionar muito mais coisa quando a gente já pega ali nesse momento em que, porque a gente precisa fazer uma análise personalizada da situação do casal. Não existe regra de qual é o regime de bens melhor. Não tem, eu vou te dizer que a separação total de bens é melhor. Depende do seu caso, depende da construção patrimonial que vocês querem fazer e de como esse casal chegou já ali. Será que ele já tem bens antes ou depois? Como é que é a situação? E a questão do regime de bens, eu acho que é interessante a gente sempre pontuar que tem 2 aspectos aqui. Tem a partilha de bens do casamento e o aspecto sucessório, que são diferentes. E as pessoas confundem isso, porque, tudo bem, elas não têm nem obrigação de conhecer isso, por isso que tem um profissional especializado que elas podem consultar para elas entenderem. Eu vou dar um exemplo aqui na minha família. Meu pai casou, né, depois que já tinha um patrimônio, já tinha aí seus imóveis, já tinha filhos maiores de idade, e aí ele se casou. E aí ele falou assim, não, filha, casei pelo regime da separação total de bens. Os imóveis de vocês está garantido, vocês que vão herdar. Aí eu faltei rir um pouco, né? Eu falei, não, tá, pai, não é bem assim que acontece. E as pessoas, elas acreditam que o regime da separação total de bens protege os bens no momento da sucessão. Isso não é verdade, tá, gente? Isso é um grande mito e que é importante a gente trazer para uma live assim, que a gente vai deixar aqui salva para vocês entenderem qual é a complexidade do tema, do assunto. Porque não é assim, a lei se mete e diz como é que vai ser feita a divisão desses bens. Por isso você precisa buscar um profissional especializado para que ele te oriente a como driblar isso da melhor forma e fazer aquilo que a pessoa quer que seja feito. Porque a gente precisa respeitar a legítima de herdeiros necessários. São várias questões
que realmente precisa ser analisada ponto a ponto para entender, porque não é tudo que a gente quer fazer que a lei permite. Então, é por isso que esse assunto é tão importante. Eu acho que as pessoas, elas têm muita dificuldade. Eu até queria pontuar aqui, porque eu trabalhei muito tempo analisando a habilitação para casamento em cartório de registro civil, porque eu trabalhava, né? Eu era assessora em promotoria de justiça no registro civil especificamente, promotorias de registro civil. E a gente analisava isso todos os dias. A orientação, o que tem até na lei, é dizendo que os oficiais de registro civil, eles têm a obrigação, o dever de orientar as partes contra o regime de bens. Isso é uma situação muito complicada, porque vocês imaginem quantas pessoas não vão todos os dias ao cartório para se casar. Né? Então, você imagina como é que eles iam conseguir dar essa assessoria de forma personalizada. É genérico, gente. Vai dizer ali o que é cada regime, mais ou menos. Isso se disser porque realmente é muito trabalho, não é porque o oficial de registro civil deveria ter feito isso e não está fazendo. É porque é muito difícil esse atendimento acontecer. E se acontecer, não vai ser focado no seu caso específico, porque ele não tem como parar e analisar e fazer um serviço que um advogado faria por você. Então, é muito complicado. E aí chega lá naquele momento que a pessoa não sabe o que está acontecendo, ela não sabe nada sobre casamento, ela vai lá e vai escolher o regime de bens. E aí, o Código Civil diz o que é para você? Que se você não fizer pacto antinupcial, o seu regime é o da comunhão parcial de bens. E aí a pessoa fala, eu não quero gastar com pacto antinupcial. E aí ela casa pelo regime da comunhão parcial de bens, porque você só preenche um termo lá no cartório no momento da habilitação para casamento. E ela não se protege ou não pensa como ela quer resolver ali as questões patrimoniais dela através de um pacto antinupcial, que a gente tem a opção aqui de fazer esse pacto antinupcial com regras misturadas, que é o regime misto até. Então, se você quer regra preponderante de um regime, mas alguns bens você quer deixar de uma outra forma estabelecida ali entre as partes, é possível fazer. Então, são várias questões que envolvem esse planejamento e que é muito melhor quando ele é feito nesse momento, porque até a Amanda falou aqui, a gente pode alterar o regime de bens. Sim, a gente pode alterar o regime de bens. Mas esse regime de bens, ele não vai retroagir, gente, até a data do casamento. Então, só vai ser daqui para diante. Então, olha a situação. Se você já adquiriu bens nesse período aqui, ele vai ser partilhado de outra forma. E só daqui para diante que vai ter a nova partilha pelo regime de bens escolhido. Então, o melhor momento para você buscar uma consultoria, buscar um advogado, buscar um planejamento patrimonial, matrimonial, é antes do casamento, tá? Para mostrar toda a situação, o que vocês querem e juntos o casal decidir. Não é, eu estou me protegendo do outro cônjuge, do meu nubente, do meu noivo. Não, vocês vão decidir as regras juntos, aquilo que atende ali os interesses do casal, tá bom? Até a Amanda não é, Amanda? Você falou que se a mulher largar um emprego para poder ficar cuidando da família, isso tem que ser analisado junto com um profissional para que isso seja colocado num contrato, gente. A mulher vai lá, abandona tudo, cuida da família, cuida dos filhos. No final, se esse relacionamento acabar, alguém vier porque a gente só conhece verdadeiramente o outro quando acaba, tá, gente? Isso é uma verdade. E aí, quando acaba, ele fala, não, aquela casa está no meu nome, não está no seu. E ela deixou de trabalhar. Imagina ter que ir para justiça, brigar para tentar conseguir alguma coisa, mostrar sua vida inteirinha para um juiz decidir se ele está do seu lado ou do lado do outro. É muito melhor fazer isso de forma antecipada com um advogado num contrato. O que a Estela está trazendo aqui, que ela teve um casamento por um termo de convivência, até quem tem união estável, mesmo que seja uma união estável, fala assim, eu já tenho uma união estável. É importantíssimo que você leve para o cartório e coloque isso declarado já em escritura pública. Porque, como ela disse aqui, para dissolver é um sacrifício. Porque imagina, você tá lá nessa união estável, você construiu sua família, tudo. Tá tudo bem. Aí, de repente, ou vocês decidem se separar, ou um deles falece. Antes, né, de você fazer a união estável, se vocês tiverem qualquer tipo, antes de você fazer o divórcio, né, no caso, a partilha dos bens, ou o próprio inventário, se vocês separaram de forma tranquila, vocês podem fazer diretamente no cartório, né? Agora, dissolução da união estável. Mas se vocês brigaram, você vai ter que mostrar realmente a sua vida inteira para o juiz para provar a partir de quando que essa união estável começou, para daí vocês fazerem a partilha de bens
que vocês tiveram, vocês adquiriram durante esse relacionamento, né? Então, assim, e se faleceu, como eu disse, se faleceu antes de fazer o inventário, você vai ter que mostrar que vocês tinham essa relação. Além de tudo, você passando por aquele luto, toda aquela situação, mesmo você poderia fazer de forma rápida, né? Um inventário, se, por exemplo, eu tenho uma cliente aqui que ela é uma única herdeira. E aí, graças a Deus, eles fizeram o termo lá na escritura pública de união estável, então para ela facilitou muito. Mas se você não tiver essa documentação clara que vocês tinham essa união estável, pode ser bem mais custoso, né, emocionalmente, para você comprovar essa união estável para depois você poder receber como herdeiro, né? E outra coisa que você estava falando e eu lembrei, o seu pai falou, mas se eu morrer, vocês vão ter seus imóveis. Uma vez chegou para mim uma dúvida assim, qual regime de bens eu escolho para que meu marido não seja meu herdeiro? Não tem. Se você quiser que seu marido não seja o seu herdeiro de forma alguma, eu oriento para que não se case, não vá morar junto, não vá fazer uma união estável. Porque na lei hoje ele vai ser seu herdeiro. E mesmo num acto antinupcial, não tem como abrir mão disso. Já, gente, está pacificado que tanto o cônjuge já está na lei, tá? Mas também o companheiro, ele é herdeiro necessário, tá? Já está pacificado, todos os tribunais já decidiram nesse sentido. Então, não tem jeito. O companheiro e o cônjuge, o marido, a esposa, eles são herdeiros necessários. Você não tem como deixar ele de fora da partilha de bens, tá? Não tem como deixar ele de fora da sucessão. Porque as pessoas confundem que a partilha de bens é uma, tá? Porque a gente tem que saber diferenciar o que é meação do que é direito hereditário, tá? Porque a meação, ela é um aspecto aí do regime de bens do casamento. Então, a pessoa casa e aí ela escolhe um regime de bens e quando esse casamento chegar ao fim, e, gente, o casamento chega ao fim de duas formas e todo mundo vai ter seu casamento, em algum momento esse casamento vai chegar ao fim. Por isso que é importante a gente falar de planejamento patrimonial e de decidir tudo isso antes do casamento. Porque não é só divórcio. Quando você procura um planejamento patrimonial, você não está pensando em se divorciar, tá? Mas um dia, eventualmente, todos sabemos que nós iremos morrer. Ninguém é perpétuo aqui. Então, a gente tem que falar sobre esse assunto, porque em algum momento a gente falece. Eu acho que esse assunto é tão difícil de tratar e complexo, justamente porque as pessoas têm dificuldade tanto de falar que está entrando num relacionamento e que vai começar a estipular regras em caso de separação, que já é um tabu, e o segundo, falar de morte, porque ninguém gosta de falar, são outros aspectos aí do direito sucessório, do direito patrimonial envolvendo a morte da pessoa, que pessoas deixam para lá e não fazem, porque elas falam, estou atraindo a morte, né? Porque eu estou discutindo sobre isso. Então a gente tem um tabu muito grande aqui que precisa ser desmistificado, né? Porque realmente não é. A única coisa que a gente precisa. A única certeza que a gente tem é essa, e a gente precisa deixar tudo organizado. E é muito diferente como cada regime de bens vai agir aí conforme cada situação aconteça. Então, houve o divórcio, vai ter que ser vista aí a meação, se for o caso de meação, se foi separação total de bens, é diferente a partilha. Não, já quando falecer, o que acontece? Tem que ver o que aquele cônjuge tinha direito já pelo casamento. Então, se era uma comunhão parcial, leva aí a metade dos bens que construíram juntos, tá? E aí só depois é que é levado para o aspecto sucessório de dividir para os filhos. Por isso que na separação total de bens, na sucessão, o cônjuge concorre junto com os filhos, porque ela não vai ter direito à meação, porque eles escolheram um regime em que há separação dos bens, então ela tem os bens dela no nome dela, ele tem os bens dele no nome dele, ele morreu. Os bens dele são bens particulares. Esses bens particulares, eles vão ser divididos entre os herdeiros dele, e o cônjuge é um herdeiro necessário, o companheiro é um herdeiro necessário. Então ela vai receber a mesma quantidade que os filhos vão receber. Tá bom? É a mesma quantidade. E isso aí realmente assusta muita gente que acha que os filhos vão ficar com tudo, né? E a gente não pode esquecer que também existe... Às vezes a gente quer escolher o regime de bens. Mas existem casos que não se escolhe. Que nem o seu pai casou. Mas tem pessoas mais idosas hoje que casam com mais de 70 anos.
E aí, infelizmente, nesse caso, você não pode escolher o regime de bens, porque a lei já escolheu. É o regime da separação obrigatória de bens. Mas está tendo muita discussão jurisprudencial quanto a esse tema, sobre os bens que eles construíram em conjunto, né, durante esse casamento, se eles têm realmente direito ou não. Porque, olha, é muito complicado, né? Porque na hora que você está casado com a pessoa, realmente você está ajudando ela em alguma coisa. É muito raro pessoas que chegam e falam assim: ah, não vou conversar do meu trabalho. Você chega a dar um apoio mental, né? Para que a pessoa possa continuar no trabalho dela sem problema algum. Então a gente tem que pensar nisso. A primeira coisa que a gente tem que organizar é qual é a sua atitude, né? Como que acontece o seu dia a dia? Como que você já tem bens? Vocês tem casais que escolhem, né? Não, o que é meu é dele, o que é dele é meu. A partir de agora tudo é nosso, né? E aí seria a comunhão universal. Eu acho lindíssimo quem escolhe isso. Porém, isso pode gerar alguns desconfortos depois. Mas isso, cada casal é um, né? Cada um escolhe o que é melhor para si. E na hora que você escolhe, por exemplo, a comunhão universal de bens, você já sabe que se você falecer, se você quiser separar em algum momento, tudo que você já teve vai ser dividido em dois por conta da partilha, da meação que esse cônjuge tem direito, né? E uma coisa acontece muito aqui, pessoas que compram imóveis antes de casar por financiamento, né? A pessoa pega, fecha um financiamento, já deu uma entrada de um valor grande e aí durante o casamento termina de pagar as parcelas. Aí vem aquela grande dúvida. Esse imóvel que foi comprado, a entrada no começo, ela é só da pessoa que começou ou é do casal, quando não se escolheu nenhum regime de bens, a separação total, né? O regime que vai ser escolhido é o da lei, que é o da comunhão parcial. E aí, sim, apesar do que muita gente não concorda com isso, mas os bens que você terminar de pagar na constância do casamento vão ter, sim, uma participação do seu cônjuge. Infelizmente é assim. E é importante até que se converse isso com o advogado antes, porque naquele pacto antinupcial que a Natália falou, pode sim se escolher, esse bem aqui, não, realmente vai ficar só particular dele, porque ele comprou com o dinheiro que ele guardou a vida inteira e agora ele só vai terminar de pagar. Ótimo. Então, ela falou assim também que na hora que você fecha o pacto antinupcial, na verdade, na hora que você vai fazer a habilitação para o casamento, se tem essa questão de fazer o pacto antinupcial. Como que é feito esse pacto, né? A gente conversa muito aqui, mas muitas pessoas nem sabem. É uma escritura pública, feita no cartório de notas, que vocês escolhem qual vai ser o regime dos bens, colocam algumas cláusulas, é possível até colocar algumas cláusulas de convivência, né, que hoje em dia estão se colocando, para até regras de como esse casamento vai acontecer. Então, lá nele você pode escolher, esse imóvel compra por financiamento, mesmo que ele vai terminar de pagar durante nossa relação, ele vai ser particular dessa pessoa que já começou pagando sozinha no começo. Mas é importantíssimo, gente. Na hora que você for casar, não esqueça, você vai partilhar a vida com essa pessoa. Você escolheu passar o resto da sua vida com ela, né? E ninguém casa pensando em separar. Então, se você escolheu passar o resto da sua vida com ela, você tem que pensar em quais são os bens que vocês querem ter, como vocês querem crescer, partilhar os seus sonhos e mostrar, olha, eu gostaria que nossos bens fossem construídos em conjunto. Eu não me sinto bem com isso. Eu quero que quando a gente tenha filhos, por um acaso, seja dividido igualmente entre você e os nossos filhos, a porcentagem que eu tenho de bens, né? Porque aí, na separação total, o cônjuge e os filhos têm a mesma divisão. Se for outro regime, o cônjuge vai ter 50% já da partilha, né, da meação, não é exatamente da herança. Então, assim, é muito delicado, mas a gente tem que começar a levar isso com mais leveza. Eu vejo muitos casais hoje já casando pela separação total de bens e escolhendo os bens que eles querem ter em condomínio, né? O fato de você casar na separação total de bens também não impede que você construa um patrimônio junto
com seu cônjuge ou companheiro. A lei não está impedindo isso, ela só não está obrigando você a que todos os bens que você tenha que partilhar com o seu cônjuge ou companheiro. É só uma escolha sua, que na hora que você for comprar, a regra é que cada um vai ter o seu bem. Mas na hora que você escolher realmente comprar o imóvel em conjunto, vai ser uma escolha totalmente sua e não vai ser da lei. Sim. Eu vi que teve pergunta aqui, deixa eu procurar aqui, porque, nossa, muita gente acenando, mandando mensagem, falando muito bom, Amanda. Esse é um tema que a gente ficaria aqui facilmente 1 hora ou mais conversando, tá? Eu vou só procurar aqui o que foi que falaram, porque acho que eu também não entendi a pergunta, porque se ela tiver aí para ela complementar pra gente, para eu saber exatamente sobre o que, tá? Ai, tá voltando porque tem gente acenando. Ah, essa parte aqui que o Cláudio Habibi trouxe. Que Não, o Cláudio falou, que... quero lembrar que o STF não decidiu isso, ou seja, que o companheiro é o herdeiro necessário, mas da inconstitucionalidade do artigo 1970. Você quer comentar? Então, exatamente, ele não falou que o companheiro é herdeiro necessário, tanto que tem esse embate. Na hora que, se ele quiser fazer, por exemplo, um testamento, ele considera o companheiro como herdeiro necessário ou não? Porque, na verdade, o companheiro foi igualado, né? Foi igualado ao cônjuge na parte da sucessão, né? Quando fala dos herdeiros. Agora, exatamente, o companheiro é herdeiro necessário, realmente não foi. E isso traz muita discussão, sim. E o que você acha, Natália? Mesma coisa, É né? uma construção lógica necessária. Porque a partir do momento em que você diz que não há qualquer diferença entre as pessoas que construíram aí seu relacionamento através do casamento e a união estável, que casamento e união estável é a mesma coisa, são iguais em direitos e deveres, você não pode ter nenhuma distinção se a pessoa, o cônjuge, né, o marido e a esposa, eles são herdeiros necessários, necessariamente o companheiro vai ser herdeiro necessário também. Por uma construção lógica. Não foi É a mesma coisa quando aquela questão quando a Constituição Federal trouxe igualdade entre filhos. É uma construção lógica. A gente não precisa nem ter agora uma lei específica falando isso ou um julgado específico falando isso com todas as letras. A partir do momento em que você diz que são institutos que têm a mesma garantia, os mesmos direitos, os mesmos deveres, afasta o artigo 1970 que fazia distinção entre a partilha que era feita entre o companheiro e a pessoa que era casada, que tinha o casamento, você necessariamente já coloca ali aquelas pessoas no mesmo lugar. Então, se as pessoas casadas são herdeiras necessárias uma das outras, as pessoas que vivem em união estável também, tá? Essa é a minha opinião. Eu também acredito nisso. É claro que gera, porque o artigo lá, que ainda tem o artigo lá no código, falando que o cônjuge é herdeiro necessário. Ponto. E não mudaram. Faltou colocar o inciso, o cônjuge e o companheiro, eles não complementaram. Mas até o casamento homoafetivo não está na lei ainda. Então, são algumas interpretações que ocorreram até pela mutação constitucional. Porque a partir do momento que o STF ele tem essas decisões, ele mudou a Constituição, ele mudou a lei. Então, não pode haver distinção, porque está lá na Constituição Federal, que é forma de família, união estável, não pode haver qualquer distinção, tá? Aqui o que foi dito a Josiane disse, e quando após a morte ela pode pedir sua parte? Aí eu não entendi qual foi o contexto, tá, Josiane? Eu acho que ela quis dizer, né? Quando é que acontece um falecimento e aí a esposa ou a companheira, é diferente a situação, não sei qual aspecto que ela trouxe, pode pedir a sua parte. Ela pode pedir, ela tem que primeiro comprovar se for união estável, né? Josiane complementou, tá? Falou aqui que a união estável e o INSS não aceitou, que o Brasil é muito complicado. Olha só, Josiane, primeira coisa, já vou até falar aqui já para você de cara, porque isso era uma coisa que toda hora aparecia lá
no cartório de registro civil. Mas olha só, o INSS ele não tem competência para decidir se existe ou não união estável, tá? Não é o lugar correto para você buscar. Você foi lá buscar lá o INSS para ganhar uma pensão por morte. E aí, realmente, eles analisam o conjunto probatório e, assim, de forma administrativa, eles decidem ali se eles entendem que tem união estável ou não para liberar esse benefício. Mas o órgão competente para dizer se tem união estável ou não naquele relacionamento, porque pelo que eu entendi que ela está contando aqui, são pessoas que viviam união estável e não tinham regulamentado a situação, né? Não é esse, mas vou deixar a Amanda aqui responder, mas já de cara, quando eu vi o INSS ali, já quis deixar esse ponto Na aqui verdade, batido. ou você vai no cartório, né? E você vai fazer com provas, mostrar que vocês tinham, né, essa relação, ou mesmo judicialmente. Porque realmente não é muito fácil, principalmente comprovar o início dessa união estável. Como que você vai comprovar esse início? Muito difícil, por exemplo, as pessoas vão morar junto. Eu tenho que pensar que agora é mais comum. Ai, morei junto, aí começa a postar vídeo. Hoje, a partir de hoje, moramos juntos. Antigamente isso não acontecia. Começar a morar, sabia, foi em meados de 2004. Então, assim, o maior dificuldade que se tem é o início. Mas realmente o INSS ele só vai analisar o que já está pronto, que já está documentado. E para você ter esse documento mostrando que você já tinha essa união estável, melhor o judiciário ou mesmo o cartório que vai lá mostrar, te dar um documento que vocês tinham união estável e aí você leva lá para o INSS para pedir essa pensão por morte, né? Porque realmente o INSS ele vai ver só o que está pronto ali, que nem muitas vezes cartório de imóveis que a gente leva tudo, eles falam, não, isso aqui não é. Porque ele não tem a competência de analisar realmente as provas. Ele só tem, tá lá que tem união estável? Tem. Se não tem documento falando que tem, então acabou, né? Mas para o INSS ter negado é porque o conjunto probatório não foi suficiente. Eles exigem lá o número X de provas relacionadas àquela união estável. E a união estável pós-mortem, ela realmente ela é mais complexa. Por isso que o ideal é você sempre buscar isso enquanto as pessoas estão vivas e podendo falar ali o que é o relacionamento delas. Ninguém melhor do que as próprias partes, as próprias pessoas, para dizerem o que é aquele relacionamento. Depois provar é muito difícil, tá? É complicado. Mas eu buscaria aí, Josiane, um apoio de um advogado para analisar seu caso e buscar qual que seria o conjunto probatório ideal para vocês formarem, tanto para levar para um cartório ou para uma ação judicial para poder fazer uma análise melhor desse caso, quanto também para você reunir o conjunto de provas suficientes para apresentar lá no INSS, tá? Porque são coisas e esferas distintas, mas que têm o mesmo objeto, que é provar aí essa união estável. E você vai precisar reunir uma documentação, porque não basta ir lá e dizer que vivia junto. Tem que ter prova disso, Uma, tá? duas fotos. É que às vezes a gente, como advogado, a gente sabe o que os órgãos vão pedir. Às vezes um documento que para você acredita que isso aqui não vai ajudar nada, é o documento Sim. que a gente quer, né? Então, Foto em festa de família ao longo dos exatamente. anos. Tem vários outros tipos de prova, por exemplo, vocês moravam juntos, tinha qual era a frequência que um ia na casa do outro, como é que vocês se apresentavam perante a sociedade, como é que as pessoas entendiam que você era dele, sabe? Você tem lá a mensagem falando, traz aqui sua esposa para a reunião. Então, são vários detalhes e que às vezes as pessoas não se atentam, que é um detalhe importante, e que numa consulta com um advogado especialista você vai ter aí uma noção do que pode fazer prova, nesse caso concreto, Mas quem tá? tiver. Mas tem que entender mesmo a história de vocês, de como era o relacionamento de vocês, para até a gente conseguir formar, né, com o conjunto probatório. E quem estiver assistindo essa live e tiver união estável, vai amanhã documentar essa união estável em escritura pública. Para que a sua vida seja mais tranquila, aconteça o que acontecer. Porque vocês vão agradecer depois de ter feito essa escrituração. Com certeza, Amanda, isso é muito importante. A nossa live já passou um pouquinho do tempo, mas eu tô deixando porque tá surgindo perguntas. Então, doutora Amanda, fica com você, tá? Se você quiser já ir encerrando, a gente encerra. Se você quiser responder as perguntas, a gente fica um pouquinho mais aqui. Júlia Marga, né? Morte de pais deixando herança e só um herdeiro pagando IPTU por mais de 15 anos. Pode esse herdeiro fazer uso capião? Esse aí é outro tema, mas é bem interessante também, né? Se esse herdeiro tá lá há 15 anos, pagando sozinho o IPTU,
pagando sozinho a conta de luz, agindo, tendo a manutenção desse bem, é possível sim pedir a luz capião. Mas tem que juntar as provas, tá? Vai dar uma briga familiar, mas é possível. Tanto que existe. Esse caso dá para pedir, até os outros eles pedir aluguel, é uma bagunça. Mas realmente é possível sim, tá? Mas, gente, pensem sempre em procurar um advogado quando vocês pensarem em fazer qualquer coisa, né? Questão, às vezes você tá lá morando no imóvel, você acredita, ah, não, meu irmão vai me deixar morar aqui. Aí, de repente, você recebe um pedido para que você ou pague aluguéis para ele, ou você mesmo desocupe esse imóvel. Então, assim, se preparem. Questão de usucapião é muito delicado. Criam ainda mais de herança. É possível, antigamente não era possível, agora é. Mas é bem delicada a situação da família. Então, eu trabalho aqui com sempre prevendo problemas e tentando solucioná-los. A minha advocacia é mais preventiva, claro que a gente resolve os problemas que acontecem, mas o meu maior objetivo é que as pessoas se previnam de problemas, em vez de só chegar com tudo explodindo. Acredito que traz mais paz para todas as partes, né? Mas quando vocês tiverem algum problema de família, a pessoa faleceu, mesmo que vocês não tenham como abrir o inventário de forma imediata, mas conversar com os herdeiros, organizar quem vai ficar em tal bem, pelo menos até juntar o dinheiro, mas é muito importante que vocês não deixem só as coisas irem acontecendo. Tanto quanto o casamento, que a gente falou, já só vamos morar junto e acontecer o que acontecer, se a gente separar, você pega o sofá. Não, e se você comprou, pode ter comprado um carro, pode ter comprado um imóvel para construção da família, e aí? Como que isso vai ficar? Então pensem, né? Eu acho que a maior dica de toda essa live é conversem com seu cônjuge, com seu companheiro. Morar junto é sério, apesar de muitas pessoas falarem assim, morar junto é só morar junto. Não, é sério, não é só dispêndio de despesas. Se vocês tiverem um relacionamento amoroso, configure assim união estável. Então é importante vocês pensarem nisso, documentarem, para que ambos estejam protegidos pelo que vem acontecer. Sim, eu vou até complementar aqui tudo isso que você falou, que acho que realmente é isso que a gente quer passar com essas lives. Isso é um recado muito importante que eu queria que ficasse e que você soube conduzir muito bem, trazer essa informação aqui. A Josiane até comentou aqui que falou que ela tem tudo, não faltou nada no INSS, estava no imposto de renda há mais de 16 anos na mesma casa, filhos com nome, certidão do cartório desde o primeiro mês, e INSS é terrível mesmo. E aí, nesse caso, Josiane, vou até falar, é que a questão toda é que e que isso reforça isso que você estava trazendo para cá, Amanda, das pessoas elas não regularizarem a situação de forma no cartório, ou então de trazer realmente esse registro da união estável. Porque hoje a gente já tem o provimento 141, né, do CNJ, que fala sobre o registro da união estável em cartório de registro civil, e você recebe uma certidão da união estável muito similar à certidão de casamento, que agora é uma prova, porque a gente está vendo uma movimentação, inclusive legislativa, do Estado querendo também formalizar a união estável, assim como é o casamento, porque a prova no casamento é uma prova muito mais forte. Sim. E se não há diferença entre pessoas casadas e pessoas em união estável, a gente tem que começar a pensar aí em formas de fazer essa prova da união estável de forma mais simples, mais simplificada. Então, você tem a possibilidade de fazer essa prova tanto num tabelionato de notas, com a escritura pública, do jeito que sempre foi, e também abriu uma nova porta, que eu gosto de falar, né, da justiça multiportas pra gente, também de você utilizar o cartório de registro civil para isso, para você fazer o registro da sua união estável no cartório de registro civil com uma certificação eletrônica da sua união. E é bem interessante que dá para você fazer escolha de regime de bens lá também e partilha. Tá? Claro que você vai precisar do tabelionato de notas, porque isso gerou muita polêmica, porque o tabelionato falou que estava tirando competência deles, e a gente pode trazer isso numa outra live, porque esse é um assunto grande, assim, que tem muita repercussão. Mas eu entendo que não, porque todas as vontades das partes, ela vai ter que ser feita através
se você estiver escolhendo um regime diferente do regime da comunhão parcial, vai ter que ser feita a escritura pública. Então, vai continuar fazendo lá no tabelionato de notas. O que tem a possibilidade é do registro ser feito de forma direta, através até de termo em cartório. E eu entendo que é competente, sim, porque a habilitação para casamento é muito similar também ao registro agora da união estável. Então, gente, façam prova da sua união estável antes de acontecer o falecimento, porque depois é mais difícil. Então, esse caso da Josiane aqui é um caso que eu vejo que ela vai precisar judicializar para ela ter ali uma declaração da união estável dela através de uma sentença, e aí ela vai poder apresentar lá no INSS, e aí o INSS não vai poder discutir com o órgão que já declarou união estável. Ele vai ter que acatar. Tá, Josiane? Eu acho que é o único caminho mesmo seria você buscar um advogado para uma ação judicial. E por isso que é importante a gente fazer sempre de forma preventiva, para não ter, depois do falecimento, ter que arcar com um processo judicial, que é mais caro. Poder fazer isso de forma extrajudicial. Tem possibilidade também aí no extrajudicial, mas tem que analisar o seu caso de forma mais pormenorizada, porque hoje a gente já fala também em união estável pós-morte em cartório. Mas aí vai depender aí dos critérios, se realmente não tem litígio, né? Não pode ter, todo mundo tem que estar de acordo, né? Todos os herdeiros e tudo mais. Mas, Amanda, não vou te segurar mais aqui, a gente já está com 45 minutos de live. Foi ótimo te receber aqui, trouxe pontuações sobre o tema, muito importante. A sua reflexão final é a reflexão final que realmente é muito importante da gente trazer aqui para todos os associados e não associados da ABAME, para quem acompanha a gente aqui. Então, eu queria te agradecer mais uma vez em nome da ABAME pela sua participação e já quero te convidar para vir aqui mais uma vez, porque esse tema aqui, né, a gente pode abrir várias outras lives, porque esses assuntos realmente eles não têm fim, né? São muitas questões, muitos pontos que a gente precisa trazer para debate. É isso, muito obrigada, eu que agradeço. Eu sempre acompanho aqui o Chega de Café, eu acho muito relevante os temas que vocês trazem, são muito práticos até para a sociedade civil, né, que não só para os advogados. Mas é isso mesmo, eu estou disponível sempre para voltar aqui. A ABAME sempre me acolheu muito, foi onde eu fiz minhas primeiras palestras, então, assim, eu me sinto quase filha da ABAME, né? Mas é isso, o que precisarem, a gente está aqui disponível. E foi um prazer conversar com você, Natália. Quando prazer for, conversa. Foi meu. Um beijo e até a próxima quarta-feira com mais um Chega de Café. Tchau!